E quem diria que depois de bater o campeão da Europa, o Botafogo pararia no gigante alviverde. Palmeiras vence o Botafogo e mantém vivo o sonho de ganhar seu primeiro título mundial. Bom, eu me chamo Lucas Simonatti. Hoje a gente vai ver como ficou esse confronto entre os técnicos portugueses, como que o Abel Ferreira conseguiu se sobressair ao Renato Paiva e o Palmeiras cada vez mais nessa competição, passinho por passinho, vai crescendo aos poucos e vai conquistando seu lugar. E vai ter na próxima etapa uma missão dificílima contra o Chelsea. Cara, ganhar do campeão da Europa é uma missão assim, extremamente difícil. E para você conseguir isso daí, você tem que ter algum diferencial no seu time. Você tem que, fazer alguma coisa ali fora do comum. E foi justamente isso que o Renato Paiva conseguiu fazer quando ele coloca um volante a mais no time. Quando ele coloca o Alan e tira um ponta, ele consegue ter esse controle na defesa e sair nos contra-ataques. E depois de ter feito isso contra o Paris Saint-Germain, ele achou que isso funcionaria contra o Palmeiras, mas acabou que não foi muito bem assim. A escalação acabou sendo a mesma praticamente, exceto a saída do Gregory pela entrada do Danilo Barbosa no meio campo. Mas assim, é um volante por outro, então a estratégia, a formação continuou sendo a mesma. E, cara, indo com 3 volantes contra a equipe do Palmeiras, assim, contra qualquer equipe, é basicamente um convite à equipe adversária a frequentar mais sua área. Então, eu vou te mostrar aqui no campinho como que o Palmeiras fez isso e por que o Palmeiras conseguiu ser superior na partida e sair com essa classificação. Bom, então, como eu falei, minha primeira vez aqui no campinho, não sei se a experiência vai estar muito boa para vocês. Eu espero que se algo não tiver 100% perfeito, você pode colocar aí no comentário algo que eu possa melhorar, enfim, mas eu vou tentar explicar aqui que eu acabei vendo da partida, que eu acabei entendendo. Aqui eu não tenho os botãozinhos das mesmas cores, né, das cores certinhas dos times, mas nós vamos usar aqui o Palmeiras como azul e o Botafogo como vermelho. Fechado? Aqui está a formação das equipes. O Palmeiras veio com a linha de 3 zagueiros. O Gia é um lateral de origem, mas ele ficava muito como um zagueiro pela direita mesmo, então é basicamente isso daqui mesmo. Um Piquerez bem avançado, bem aberto na esquerda. O Alan na direita. O Estevão abrindo aqui. E o Maurício construindo por essa parte daqui do campo também. O Botafogo ele veio com um 4-3-3, com os seus laterais aqui, zagueiro, os 3 volantes, cara, eles ficavam bem juntos aqui, bem próximos, bem defensivos. O Arthur aberto na direita e o Savarino na esquerda com o Igor Jesus no meio. Boa parte do primeiro tempo ele se passou mais ou menos nessa região aqui, ó, entre o meio de campo e a defesa do Botafogo. Muitas das vezes o que acontecia? O Palmeiras avançava o seu time, né? Deixa eu colocar aqui, avançar o time do Palmeiras aqui. Aqui os 3 zagueiros. Piquerez na esquerda, certinho. O Giai, ele que era o zagueiro pela direita, muitas das vezes ele dava esse passo a mais para dentro do meio campo para ajudar justamente na construção aqui com o Richard Rios, com o Alan pela direita, com o Maurício, o Vitor Roque às vezes conseguia sair também. Então eu já ficava fazendo essa função, porém ele ficava mais preso aqui para liberar justamente o Piquerez avançar bem aqui. Então, muitas das vezes foi esse aqui o desenho da equipe, tá? E o Palmeiras, o que ele buscava fazer? Buscava trabalhar principalmente nessa área aqui do jogo, essa área aqui do campo. No primeiro tempo foi disparada que teve mais ações, aqui o jogo realmente aconteceu muitas das vezes de fato por aqui. E o Botafogo, ele com 3 volantes, ele consegue encaixar muito bem a marcação, sendo que o Vitinho, que é um lateral muito atacante, ele tem que voltar muito, ele tem muitas obrigações defensivas, então isso até ajudou o Palmeiras muitas das vezes, por quê? Porque o Vitinho acabava sendo uma válvula de escape aqui pela direita, mas ele não podia avançar tanto justamente por causa dessa dobra de Estevão e Piquerez por aqui. O Arthur, que é o ponta pela direita, também tinha que voltar muitas vezes, então o Botafogo ele ficou meio preso nesse lado direito de defesa e lado esquerdo de ataque do Palmeiras. O que o Palmeiras queria fazer era justamente usar a bola como um imã para gerar espaços.
Então, como que ele fazia? Ele rodava a bola, trabalhava por aqui entre os zagueiros, enfim, conseguia rodar bem para alguém da marcação se desvencilhar e tentar fazer alguma pressão no zagueiro, algum jogador sair de posição e o Palmeiras conseguia aproveitar esse espaço deixado por ele. Muitas das vezes, junto com essa dobra dos dois jogadores aqui. O Maurício é um jogador também que se juntava muito por aqui também, fazia algumas infiltrações. O Vitor Roque ele tem um pouco dessa mobilidade também. Então, era essa a ideia do Palmeiras. Tentar construir por esse lado, usar a bola como se fosse uma isca para atrair o adversário e gerar espaços nas costas tanto do Vitinho quanto do Arthur, que voltava um pouco. E foi assim que o Palmeiras conseguiu muitas jogadas, conseguia com a ultrapassagem do Piquerez e do Estevão, algum dos dois chegando na linha de fundo para algum cruzamento ou dar alguma bola para o Maurício, que muitas vezes fazia essa movimentação de entrar na área, de vir aqui pelo meio e fazer essa infiltração também. Então o Maurício também estava sendo importante justamente por causa dessas infiltrações. E ou seja por cruzamentos na área, ou seja por essas infiltrações, ou também algumas vezes o Palmeiras ele conseguiu fazer o Botafogo recuar bem o seu time. Movimentando essa bola, ele conseguiu que o Richard Rios, algumas vezes no primeiro tempo, ele recebeu assim, tá? Ele recebeu aqui na frente da área. E umas 2, 3 vezes ele conseguiu esse chute também, então era outra arma do Palmeiras. Além de chegar aqui na linha de fundo e conseguir fazer uma jogada de cruzamento, alguma jogada de infiltração, ele também atraía o Botafogo para dentro da sua área. O Alan também afundava aqui para criar essa superioridade numérica para deixar o Richard Rios livre para conseguir o arremate de fora da área. O John fez algumas boas defesas, tem um lance até que parece realmente que foi gol, mas a bola passou por cima, enfim. Então, era muito tempo do primeiro tempo foi isso daqui. Quando às vezes o Botafogo ele conseguia justamente marcar um pouco em cima, então eu vou colocar aqui o Botafogo marcando em cima. O Palmeiras ele se defendia num 4-4-2 com o Piquerez ele voltava aqui de fato para a lateral esquerda, o Giai aqui na direita. Deixa eu avançar a linha do Botafogo. O Vitinho avançava bem, geralmente ele dava esse passo mais para o meio, e o Arthur abriu o campo. Os volantes aqui. Tá, beleza. Então, os dois zagueiros. O Alex Telles ele avançava, mas ele nem tanto quanto o Vitinho, que o Vitinho avançava bastante, ou seja, para fazer essa ultrapassagem por aqui por fora para receber a bola do Arthur, ou seja por dentro para criar o espaço para atrair a marcação e o Arthur conseguia avançar também. Então, quando o Botafogo ele tentava atacar no primeiro tempo ou fazer essa marcação alta no Palmeiras, o Palmeiras muitas das vezes conseguia recuperar a bola rápido ou com Everton ou com algum zagueiro e fazia o quê? Fazia justamente essa ligação do goleiro com o Estevão, com esse espaço aqui que o Vitinho acabava deixando aqui na lateral direita. Ou o Vitor Roque ele fazia esse movimento também para receber a bola, ou o próprio Maurício. Então, o Palmeiras, quando ele conseguia se instalar no campo de ataque do Botafogo, ele trabalhava muito pela esquerda essas jogadas, e quando o Botafogo adiantava suas linhas, ele tentava com as ligações diretas para Estevão, para Vitor Roque, pegar algum contra-ataque e fazer o gol. Aqui, rapaziada, já mais pro segundo tempo. Pro segundo tempo, o Palmeiras voltou mesmo. E pouco tempo depois, o Renato Paiva percebeu que seu time não estava conseguindo sair, principalmente aqui pela direita, já que era o setor que muitas vezes o Alan, que é um ponta-direita canhoto, que geralmente a ideia é ser muito mais ofensivo do que ter as suas obrigações defensivas. Esse setor aqui, pelo Alan voltando, seria uma boa estratégia de avançar. E o Botafogo não estava conseguindo atacar, então o Renato Paiva fez as mudanças de tirar um dos 3 volantes para colocar um ponta esquerda, que é o Montoro, e o Savarino. Vou colocar o Savarino aqui de 10, né?
mais bonitinho aqui, né? Que ele é o 10 mesmo. E o Savarino, que ficava nessa posição, ele veio aqui para trás para ficar mais junto com o Igor Jesus e tentar colocar o Savarino no jogo. Porque até então, no primeiro tempo, por esse lado daqui, o Savarino não conseguiu jogar, não conseguiu ajudar o time em criação nenhuma. Até pouco tempo depois de fazer essa mudança, e principalmente também trocar o Alex Telles pelo Cuiabano, um lateral esquerdo muito mais ofensivo, Cuiabano, a dar esse apoio junto com o Montoro. O Renato Paiva também tirou o Savarino e colocou o Joaquim Correa também para fazer essa mesma função. Então o Botafogo pelo lado esquerdo ele ficou muito mais ofensivo, tirou um dos volantes, ficou apenas com 2 e colocou um homem aqui para ficar mais perto do Igor Jesus. Essas mudanças de peças foram interessantes, porém a postura do Botafogo acabou continuando bem parecida de ser um time muito mais de esperar o Palmeiras e tentar alguma coisa no contra-ataque, enfim, ser um time mais defensivo. Isso não acabou mudando no Botafogo. O Palmeiras, vendo essas movimentações do Botafogo, também acabou fazendo algumas mexidas interessantes, que foi tirar o Vitor Roque para colocar o Paulinho, um atacante, um centroavante ainda mais móvel, que consegue jogar tanto por esse lado quanto por esse lado. As 3 funções do ataque o Paulinho consegue fazer muito bem. Tirou o Estevam e colocou o Luigi, outro jogador também que consegue fazer muito bem essas 2 funções, tanto aqui como a referência que sai um pouco mais, quanto esse ponta esquerda aqui também. E um pouco mais pelo lado direito também. Então, esses 2 jogadores, tanto o Paulinho quanto o Luigi, conseguiam fazer essas 3 funções de ataque e ficavam circulando por aqui muito bem. E um pouco depois do que o Abel viu que o Renato Paiva fez essa mudança, que estava fazendo essa dobra aqui do lado esquerdo de ataque do Botafogo e o lado de direita estava sofrendo, ele tirou o Alan, que é muito mais um ponto, muito mais um moleque agressivo, né? Muito mais um jogador ofensivo, para colocar o Mike, que é um lateral direito de origem. Então o Mike ele tinha muito mais qualidades defensivas e quando o Palmeiras ia se defender, em vez do Sol querer voltar para cá, o Mike também voltava e o Palmeiras acabava se defendendo numa linha de 5 aqui, com o Piquerez fechando, dando essa volta aqui na esquerda, e o Mike aqui na direita, para parar esse avanço tanto do Montoro quanto do Cuiabano. O Botafogo não acabou mudando muito de postura, mas por ter trocado essas peças, por ter mudado a característica dos jogadores, o Botafogo conseguiu no segundo tempo sair um pouco mais. Outra mudança que o Palmeiras fez também, que o Abel fez, foi tirar o Maurício e colocar o Facundo Torres. Então, por característica, o Facundo é um ponta esquerda, também um ponta direita. Então, esses 3 jogadores de ataque, eles conseguiam, os 3, fazer todas essas funções de frente. E eles se movimentavam muito, tanto se aproximando, quanto trocando de posição, quanto em alguma jogada fazendo isso daqui para confundir a marcação. Foi inclusive daí que saiu o gol do Palmeiras. Numa bola que foi muito mal defendida pela equipe do Botafogo. O Paulinho, que ficava aqui de referência, saiu para vir pela direita. Deixa eu avançar aqui um pouco o time do Palmeiras, né? O Paulinho ele saiu daqui do meio e foi aqui pela direita. A defesa do Botafogo acabou se desconcentrando com o Mike fazendo ultrapassagem por aqui, e aí o Paulinho ele conseguiu fazer o drible e bater pro gol, e numa bola muito mal defendida, num vacilo da defesa do Botafogo, acabou marcando o gol da vitória. Esse é um dos pontos esse é um dos perigos que você corre defendendo com linhas tão baixas assim e abdicando praticamente de frequentar o campo de ataque do seu adversário. Por quê? Porque com essa linha muito baixa, qualquer vacilo que você acaba cometendo, o seu time já está muito próximo do seu gol. E, consequentemente, o time adversário também. Então, qualquer erro que o time do Botafogo cometesse, o jogador do Palmeiras já estava dentro da área já. E foi isso que aconteceu. Em outro vídeo, eu já falei disso também, que para manter essa postura defensiva, esse time mais reativo do Botafogo, é necessário um foco, assim, 100%, uma dedicação completa dos jogadores na partida, principalmente na parte defensiva, e quando isso não ocorre, é isso que acaba acontecendo. Isso vai meio que casteando essas consequências. Uma desconcentração dos jogadores aqui do Botafogo na hora de se defender,
gerou esse erro, e esse erro, cara, você já estando próximo da sua área, se o time adversário conseguir aproveitar bem, é fatal, e foi isso que o time do Palmeiras fez. Com muito mérito, o time do Palmeiras conseguiu forçar esse erro do Botafogo. Os jogadores também já era primeiro tempo da prorrogação, não estava com a mesma mentalidade, não estava com o mesmo foco, e algo até meio parecido que aconteceu também com o jogo do Atlético de Madrid e Botafogo, que já na parte final do jogo, o time do Botafogo se desligou um pouco da partida e acabou sofrendo gol. E aí, depois do gol feito, o Paulinho, que tinha entrado, jogou acho que umas meia hora só nessa função. A primeira coisa que o Abel fez foi tirar ele e colocar mais um zagueiro. E aí depois disso chegou o segundo tempo da prorrogação e não teve muito mais questões táticas, não teve muito mais coisa no jogo, que foi o Palmeiras basicamente se enchendo de zagueiro, todo mundo povoando a área do Palmeiras, do Botafogo, se enchendo de atacante, tentando fazer alguns cruzamentos. Mas aí sim o Botafogo acabou mudando de postura. E aí sim foi quando o Botafogo ele decidiu mudar de postura na partida, mas aí também já era, mas já só tinha 15 minutos e o Palmeiras conseguiu defender muito bem e conseguiu a classificação. Vai enfrentar agora o Chelsea. O Chelsea, pelo que a gente viu, é um jogo totalmente ganhável. O Palmeiras, que pode, quem sabe, avançar para a semifinal. Inclusive tem um vídeo aqui no canal já, eu vou deixar aqui na descrição, sobre eu comentando um pouco desse chaveamento, sobre eu comentando um pouco dessas ideias. E hoje, domingo, que é quando eu tô gravando, a gente vai ter Bayern de Munique e Flamengo. Então, todas essas análises, todas essas ideias que eu tenho sobre os times brasileiros, vou deixar lá no. Vou deixar na descrição do vídeo esse vídeo que eu fiz falando sobre o chaveamento dos brasileiros. Fechou? Cara, foi basicamente isso que eu vi, foi basicamente isso que eu interpretei. Assim, foi um pouco resumido também, porque eu não queria fazer um vídeo extremamente muito longo, extremamente detalhado. Isso daqui foi só um pouco das coisas que eu acabei prestando atenção que os técnicos queriam fazer no jogo. Então, se puder já deixar o like aqui para me ajudar e dar algum feedback se você acabou entendendo a mensagem que eu queria passar, se foi bem usada essa mesinha, fechou? O campinho. E conto com você, valeu.